Boa noite. Que bom nós podemos estar juntos nessa quarta-feira, meio da semana, onde a gente precisa, assim, renovar nossas forças, não é verdade? Dar aquela alimentada especial na casa do Pai, para a gente seguir o restante da nossa semana. Essa quarta-feira nós chamamos que é a quarta-feira do poder, porque ela é conduzida pelo Ministério da Mulher e nós temos uma temática que vocês têm estudado todos os meses. E esse ano, que tema especial, não é verdade? Nós estamos trabalhando aqui, vivendo por graça. E não tem outro jeito de viver, não é mesmo? Não tem outra forma de nós vivermos nesse mundo, a não ser nós estarmos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente está vivo, se nós conseguimos fazer alguma coisa, é porque temos a graça maravilhosa do Senhor Jesus à nossa disposição, e louvado seja o seu nome por causa disso. O tema de hoje tem o seguinte título: Virtude da insuficiência. Parece meio contraditório, não é? Será que pode haver virtude na insuficiência? Eu não sei se você já se sentiu insuficiente. Talvez alguém colocou esse rótulo em você, e às vezes a gente carrega uns rótulos desde a infância, né? E não foi bom o suficiente. Não fez o que deveria ser feito, faltou. Então, quando falta, não é suficiente. Será que pode haver algo bom nisso? Tem um texto que eu queria ler com vocês, que é o Salmo 72, o verso 6. Salmo 72, o verso 6, é um salmo messiânico que nós chamamos, né, porque ele apontava para Cristo Jesus. E nós vamos ler aqui algo interessante que ele traz para a gente. Salmo 72, o verso 6. Diz assim: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Está falando aqui da vinda do Senhor Jesus, é o 72, verso 6. Como ele seria um rei justo, estabeleceria seu reino. E essa imagem da chuva descendo sobre uma campina que foi recém-cortada e que seria um aguaceiro regando a terra, parece assim uma cena de algo pleno, não é? Aquela chuvinha necessária para regar a terra, suficiente. Quem lida com o campo sabe que a chuva tem que ser na medida certa, ela tem que ser suficiente. Não pode ser de menos, nem de mais, porque pode atrapalhar toda a plantação. E aqui, o Senhor Jesus é apresentado dessa maneira: o suficiente para a nossa vida. Na época de Cristo, ele não foi visto dessa maneira. Quando ele pregava, quando ele falava às pessoas, ele tinha um contraste muito grande entre a postura dele e a dos líderes religiosos. Os fariseus, os líderes, os sacerdotes da época, eles esperavam o Messias. Mas que tipo de Messias eles queriam? Um libertador da opressão romana. Eles imaginavam assim: nós vamos ter um novo rei, vamos acabar com os romanos e vamos estabelecer um novo reinado de paz, onde nós vamos ser livres. Mas não era isso que as profecias apontavam. A profecia mostrava um rei suficiente para resgatar o seu povo do domínio do mal, não do domínio de um império. Eles imaginavam talvez um guerreiro, alguém que viesse com força, com espada, com dignidade política e social e que resolvesse seus problemas. E diante dessas expectativas, Jesus começa o seu ministério trazendo alguns ensinamentos que não eram esperados por eles. Era um ensino estranho. Era uma mensagem que ia contrária às expectativas do povo.
as palavras para o povo sedento caíam assim, como uma chuvinha calma, sendo suficiente para acalmar o coração e trazer paz. Mas para os líderes religiosos, era algo bem estranho. Bom, um dos primeiros ensinos que Jesus vai trazer, nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Lembra dele? Eu até queria que você abrisse lá em Mateus, o capítulo 5, onde nós temos o registro dessa mensagem tão contraditória ensinada por Jesus. Mateus, o capítulo 5. Jesus ele está numa montanha, as pessoas estão ao seu redor, todos estão atentos às suas palavras, e ele começa a dizer, a partir do verso 3, Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E ele termina dizendo assim, essa sessão de bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Parece algumas coisas diferentes, né? Porque bem-aventurado é feliz. E Jesus coloca alguns aspectos aqui que não parecem trazer de fato felicidade. Um autor chamado J.B. Phillips, ele reescreveu as bem-aventuranças no que seriam os moldes modernos da sociedade atual. E ele escreveu assim: Bem-aventurados os rompedores, porque eles vencem o mundo. Bem-aventurados os de coração endurecido, porque eles nunca deixam que a vida os machuque. Bem-aventurados os que se queixam constantemente, porque, no fim, eles conseguem o que querem. Bem-aventurados os saciados de prazeres, pois nunca se preocupam com seus pecados. Bem-aventurados os feitores de escravos, pois eles atingem os seus objetivos. Bem-aventurados os sábios deste mundo, pois sabem se sair bem em tudo. Bem-aventurados os perturbadores, porque conseguem ser notados por todo mundo. Não parece que a gente vive num mundo assim? O salmista, por vezes, ele dizia, né? Senhor, como que é isso, né? Eu estou tentando fazer o certo, só que as coisas dão errado para mim. E aí o ímpio está prosperando. Eles estão conseguindo? E essa parecia ser uma contradição vivida e experimentada por Davi, por outros personagens bíblicos, e Jesus ele vem e diz assim, não, mas você tem que ser feliz da minha maneira, do meu jeito. Felicidade tem que ser da forma como eu estou trazendo para você. Nesse texto, que nós conhecemos como as bem-aventuranças, Jesus ele faz uma diferença muito clara entre o que é felicidade segundo Deus e o que é felicidade segundo o mundo. Aqui a gente vai ver também, consequentemente, a diferença do que é ser de fato cristão e seguidor de Jesus e do que é ser alguém que duvida das palavras de Jesus. E às vezes a gente diz assim, não, eu creio, com certeza, imagina, tudo que o Senhor fala é para o meu bem. E aí o Senhor diz assim, então você tem que ser pobre de espírito. Ai, como assim, Senhor? O que é isso? Então você tem que deixar isso. Não, mas eu gosto. Jesus, ele traça uma linha. Tem um jeito que eu estabeleci para você ser feliz. E tem um jeito do mundo. E o Senhor, com seu amor maravilhoso, deixa que a gente escolha. Ele permite que nós
escolhemos a quem nós vamos seguir. Parece que Jesus ele estava estabelecendo a constituição do seu reino, ao colocar aqui as bem-aventuranças. Quais seriam as regras, quais seriam as leis estabelecidas no seu reino que ele veio para implantar? E quando a gente olha para o primeiro dessas regras, dessas leis, a gente vê o verso 3 dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Primeiro item da constituição do reino de Jesus. Você já parou para pensar quem são os pobres de espírito? Que tipo de característica é essa? Será que nós a possuímos? Olha, para a gente entender o que é alguém pobre de espírito, a gente precisa entender o que não é ser pobre ou humilde de espírito. Então veja, um pobre de espírito não é alguém com baixa autoestima. Ai, coitadinho. Não, não é essa pessoa. Não é uma pessoa calada, tímida. Nossa, aquele lá tão humilde, né? Não fala com ninguém. Não é isso. Não se trata desse conceito. Também não são aquelas pessoas que sofrem demais na vida, ou que foram rejeitados por sua família ou por outra situação. Não são pessoas que sofreram abusos, que tiveram uma vida difícil, que foram vulneráveis na questão econômica ou social. Não se refere a isso. Até porque todas essas situações são também experimentadas por incrédulos, por pessoas que não seguem a Deus. E Jesus ele estabelece uma distinção entre o seu povo. Essa palavra que é usada na Bíblia, pobre, talvez no original ela tenha uma ideia assim de alguém que está necessitado, um desamparado. É uma pobreza assim absoluta, sabe, extrema, não tem solução. E aí, por isso o Senhor coloca sabiamente dizendo assim, é pobre em espírito. Não se trata de questões materiais, mas espirituais. Não é algo terreno, tem a ver com princípios eternos. Então, quem é um pobre de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a sua miséria espiritual quando está na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado se não tiver a presença do Senhor. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece sua pobreza total diante do Senhor. Ele não é nada sem Deus. Refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando está separado de Deus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho. E a humildade é uma característica interessante, não é? Se por um lado nós precisamos tê-la, por outro não podemos afirmar que temos, porque já passa a ser orgulho. Ninguém se levanta e diz, olha, eu sou realmente uma pessoa muito humilde. Alguns têm orgulho da sua humildade, não é? E se torna algo bem contraditório. Humildade é algo que os outros reconhecem, não que nós afirmamos possuir. Então, queridos, um pobre de espírito, ele não confia em si. Ele não acredita nas suas forças, nas suas potencialidades. Ele não imagina porque já está há tanto tempo vivendo nos caminhos do Senhor, então agora ele já está suficiente para alcançar a salvação. Mas ele segue desesperadamente procurando graça e misericórdia do Senhor. Isso contrasta muito com o que o mundo tem dito. Porque hoje a gente vive num mundo que diz assim, você precisa confiar em você. Empodere-se. Não falam isso para as mulheres? Empodere-se.
Você tem que ser suficiente. Você dá conta. Você é capaz. E veja, não estou dizendo com isso que nós precisamos nos menosprezar. Mas o mundo coloca que nós precisamos ter a nossa autossuficiência para reconhecer nosso progresso, nossas realizações, para talvez até olharmos os outros assim, com olhos altivos, né, dizendo, ué, você ainda não conseguiu isso? Eu já. O mundo diz para nós estabelecermos réguas que medem as pessoas e as classificam, como aquelas de sucesso, que alcançaram grandes coisas, ou aquelas que estão ainda correndo atrás das suas realizações. Mas Jesus vem e diz assim, não funciona assim. Você precisa olhar para si mesmo e reconhecer que sozinho você não é nada, que sozinho você não consegue, e que os outros, é engraçado quando a Bíblia diz isso, são superiores a você. Você precisa olhar para o seu irmão com empatia, com amor, preferindo o outro em vez de si. Olhando para o outro como alguém que você pode servir. E Jesus disse, olha, se você pensava em ser o primeiro, você tem que servir. Humilhe-se. Reconheça que você não é nada sem a presença salvadora do Senhor. Reconheça que você depende inteiramente dEle. Estes são bem-aventurados. Estes, diz a promessa, receberão o reino dos céus. E sabe, quando a gente vê na palavra de Deus, vários exemplos de pessoas que viveram dessa maneira. Homens, mulheres, que reconheceram a sua insuficiência e se apegaram à suficiência do seu Salvador. Você lembra de Moisés? Moisés, ele ouvia o próprio Senhor. O relato diz que quando ele se encontrava com Deus, o seu rosto ficava brilhando, de tal forma que ele precisava cobrir o seu rosto. Mas num determinado momento, o Senhor estava um pouco, talvez chateado com a desobediência do povo, e disse para Moisés, vão para tal caminho. E Moisés diz, sem o Senhor, não vou, nenhum passo. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Mas Moisés era o homem que conduziu uma multidão, que havia falado de forma poderosa com Faraó, que ao colocar o cajado na água, o mar tinha se aberto. Mas ele disse, sem a tua presença, eu não dou nenhum passo. É impossível estar sem a presença do Senhor. Isaías, quando teve uma visão e contemplou o trono de Deus, ele disse, eu vou morrer, porque eu sou pecador e eu estou vendo a glória de Deus. Não tem como ficar em pé diante da grandeza do Senhor. Ele se reconhece como o pior dos seres humanos, porque ele está diante da presença do trono de Deus. E até mesmo Pedro, quando ele, num episódio, encontra-se com Jesus, ele cai aos pés de Jesus e diz, eu sou muito pecador, o Senhor devia se afastar de mim. Todos estes, homens de uma força espiritual tremenda, que viveram experiências incríveis, que realizaram coisas tremendas, que eu acho que eu e nem você vivemos algo semelhante. Eram pobres de espírito, humildes e dependentes da graça divina. E você viu que a bem-aventurança, ela termina com uma promessa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Me parece que essa é uma condição para nós herdarmos o reino dos céus.
É interessante que, quando diz ali os pobres de espírito, essa palavra espírito, ela nunca foi traduzida por inteligência nas Sagradas Escrituras. E Ellen White, no livro Maior Discurso de Cristo, ela fala o seguinte: os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os humildes de espírito, os quais ele declara bem-aventurados. A gente precisa ter essa compreensão, esse reconhecimento. Nós não conseguimos nos salvar por causa de algo que a gente faz, de algo que a gente deixou de fazer, mas apenas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Bom, nós vimos aqui o que Jesus traçou: bem-aventurados os pobres de espírito. Traçamos algumas características de como é uma pessoa pobre de espírito. Agora eu quero contrastar com você como a Bíblia descreve que estaríamos vivendo nos últimos tempos antes da volta de Jesus. Apocalipse fala de algumas igrejas e elas representam fases históricas que o povo de Deus passaria. Eu queria que você abrisse em Apocalipse 3. Apocalipse 3, o verso 17, vai falar da igreja de Laodiceia e como ela se considera. E o texto diz assim, verso 17 do capítulo 3. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Que contraste, não é verdade? O pobre de espírito diz assim: eu sou insuficiente. A igreja de Laodiceia diz: estou rico, sou muito rico. Os pobres de espírito diz: eu preciso buscar a fonte. Laodiceia diz assim: não precisamos de nada. Os pobres de espírito dizem: nós precisamos crescer, eu quero crescer. Laodiceia diz: eu estou satisfeita, está tudo tão bom. Os pobres de espírito recebem o reino. Laodiceia é considerada pobre, cega, nua. E se a gente lê a continuidade do texto, diz que o próprio Senhor tem vontade de vomitar, porque é morno, é algo que não há prazer em tragar. Sabe que um princípio interessante, eu estava até estudando essa semana com a minha menina do 6º ano. Interessante que a gente tem filhos, a gente faz aquela série várias vezes, né? Eu estou a 3ª vez no 6º ano. Confesso que esse está um pouquinho mais difícil. E nós estávamos estudando sobre método científico, investigação científica, e nós lemos juntas o texto e identificamos o seguinte: um princípio para que haja uma pesquisa científica é o desejo de crescer. Uma curiosidade, uma pergunta, uma dúvida. O que se faz com isso? Para que serve isso? Como se aplica? Então se faz uma pesquisa. É assim. Os pesquisadores, eles nunca estão plenamente satisfeitos. Sempre querem saber mais. Sempre querem buscar algo novo. Estão sempre querendo aprender algo diferente. Não parece algo que nós também deveríamos adotar na nossa vida? Sermos pesquisadores, curiosos com a palavra de Deus, querendo conhecer mais, porque quanto mais nós conhecemos do nosso Senhor, mais nós vamos diminuindo o nosso eu. E o apóstolo Pedro diz assim, vocês têm que crescer, cresçam na graça, cresçam no conhecimento.
Conheçam mais sobre o Salvador Jesus. Busquem mais sobre Ele. E quanto mais a gente conhece sobre Ele, mais a gente olha para a gente assim, como eu sou miserável. Como eu sou tão pequeno. E Cristo Jesus me ama desse jeito. A gente tem que se espelhar em Cristo, no seu exemplo, na sua humildade, no amor que Ele demonstrava a todos. E ver a nossa insuficiência. Não somos nada sem Ele. Esse deve ser um parâmetro do cristão. Thomas Edison ele diz o seguinte: mostre-me um homem 100% satisfeito e eu lhe apresentarei um fracasso. Quando nós estivermos plenamente satisfeitos com a nossa vida espiritual, começamos a fracassar. Puxa, mas eu já estou aqui, eu sou a terceira geração de adventistas. Hoje eu sou há 40 anos adventista. Eu já li a Bíblia várias vezes. Quando nós começarmos a nos sentir suficientes, então começamos a fracassar na nossa vida espiritual. Precisamos estar numa constante busca, cada vez conhecendo mais, cada vez conhecendo mais. Buscar e buscar o conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente olha para Paulo, né? Estava lendo outro dia sobre a vida desse homem. Quantas coisas ele vivenciou. Quantos milagres aconteceram na vida dele. E ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou sempre tentando, sempre buscando mais. Eu tenho um alvo na minha frente e é esse que eu estou procurando, buscando incessantemente. O pobre de espírito, ele reconhece a sua dependência de Deus. Nós, queridos, não temos nada, não somos nada. Jesus ele deixa claro isso lá em João 15, quando ele diz assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Não podem fazer nada sem a minha presença. Vocês não conseguem nada. Nós dependemos inteiramente de Cristo Jesus. Então, o convite para nós nessa noite, ele é muito simples, mas também muito desafiador. É você olhar para você e dizer, sozinho, eu não consigo. Aquilo que eu faço sempre vai ser insuficiente. Mas graças a Deus, porque existe graça suficiente para nos salvar. E é dessa graça que nós precisamos depender. É através dos méritos de Cristo Jesus que nós precisamos viver diariamente. Nós precisamos entender que por nós teremos apenas ruína espiritual. Dependendo dele, nós vamos viver uma vida de humildade, de busca, de reconhecimento da necessidade que nós temos de vivermos ao lado dele. Talvez as outras pessoas não vão nos reconhecer por um grande feito que a gente fez. O texto aqui da mensagem trouxe a lembrança de que Johann Sebastian Bach, enquanto ele vivia, ele não era reconhecido como um bom músico. Na classificação, consideravam ele assim, mediano. Toca bem. Mas não era um músico reconhecido. Mas depois da sua morte, ele foi considerado o maior músico de todos os tempos. Interessante que Johann Sebastian Bach sempre colocava a inicial JJ de Jesus e os finais SDG, que significava só lhe deu glória ou só a Deus a glória, em todas as suas canções. Ele reconhecia que ele era limitado mesmo, mas o dom dele era para honrar o Senhor.
Cristo Jesus, Ele fez tudo pela gente. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne dignos, merecedores da salvação. Mas Ele nos dá, de graça, a bênção e o presente do reino dos céus. O que nós precisamos fazer? Sermos insuficientes. Aí está a virtude da insuficiência. Quando eu digo, eu não tenho nada, Senhor, preencha a minha vida, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, Senhor, viva através de mim, Senhor, habite no meu coração, Senhor, me ajude a tomar as decisões certas, Senhor, eu não quero mais ser eu quero que o Senhor viva aqui. Então, aí estamos aptos para vivermos uma vida feliz, não nos padrões desse mundo, nos padrões do céu, e termos a graça de receber um dia o reino dos céus. Essa é a nossa oração para essa noite. Que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender nossa pobreza espiritual e corrermos a cada dia, desesperadamente, para os braços daquele que é totalmente suficiente para nos salvar. Que Deus abençoe a mim e a você, para nós desfrutarmos dessa característica tão especial que Cristo Jesus nos ensinou. Eu vou orar nesse momento. Se você puder, feche seus olhos. Aos amigos que estão nos acompanhando também, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Teu amor maravilhoso e pela Tua graça grandiosa que alcança a cada um de nós. Nós não somos dignos, Senhor, não somos merecedores, mas queremos nesse momento esvaziar o nosso eu e permitir que o Senhor habite em nós. Nós queremos viver de acordo com o Teu padrão, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu como o melhor para nós. Nos aceite, ó Deus, porque nós te amamos e queremos viver para Ti. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.